Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um AgroMeeting semanal, organizado pelo Espaço Visual e com o apoio dos mídia da Voz do Campo. Esta é uma conferência organizada então pelo Espaço Visual, que é uma empresa consultora privada que presta serviços de consultoria em candidaturas a fundos públicos, a projetos técnicos e planos de negócios, formação profissional, licenciamento e gestão de empresas no setor da agrícola, agroindústria e turismo rural. O evento está a ser emitido nas nossas redes sociais, poderão aceder ao link para se inscreverem e participarem, para poderem colocarem também as questões à nossa conferencista convidada. Este é um espaço criado pelo Espaço Visual, com um propósito muito definido. No fundo, pretendemos convidar especialistas, pessoas que tenham massa crítica, que venham expor a sua experiência no setor agrícola, agroindústria e turismo, de forma a podermos também partilhar com quem nos acompanha e pessoas que tenham interesse nesses setores. Hoje o tema que vamos debater é um tema muito interessante, realmente faz parte e tem crescido imenso nos últimos anos na nossa economia, que é a experiência do turismo rural, e aqui vamos falar concretamente da experiência da Casa das Palmeiras. Para tal, convidamos a Joana Travessas, que é formada em Engenharia do Ambiente e Técnica Superior de Higiene e de Segurança no Trabalho. Mudou o curso da sua vida em 2012, deixando para trás mais de 10 anos de um trabalho de rotinas para dar continuidade ao legado que o seu bisavô deixou numa quinta rural na Beira Alta. Abandonada durante vários anos, teve a sorte de ser resgatada pelos seus pais, que decidiram trocar a cidade de Coimbra pela aldeia de Gandulf, da Beira Alta, dedicando-se a transformá-la num lugar para viver. O projeto de transformação da quinta no espaço de turismo rural ganhou asas e o sonho transformou-se em realidade. Os alojamentos recuperados de antigas estruturas rurais já existentes vieram-se juntar à quinta pedagógica, onde casais e famílias têm a oportunidade de vivenciar uma verdadeira experiência no campo. É isto mesmo, não é, engenheira Joana? É isto sim, e muito exatamente. mais. Isso e muito mais, exatamente. Exatamente. Boa Aí bem noite. resumido. Obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com muito gosto que a temos por cá e realmente estou super curiosa para conhecer este historial que é fantástico, esta mudança de vida e realmente Sim, recuperar aqui um património da família também, este legado também dá certamente é aqui muito mais gozo, não inspirador. é? É isso. Sim, Pronto, sem Joana, dúvida, dou-lhe a sem palavra então. dúvida. Obrigada. Muito obrigada pelo convite desde já para este AgroMeeting, dando o pontapé de saída a uma área se calhar diferente, que é o turismo rural. A Casa das Palmeiras faz 10 anos este ano que eu estou à frente da Casa das Palmeiras. Vai fazer 100 anos que a quinta existe, em 2024, ou seja, já é uma quinta quase centenária. E o meu percurso profissional, nunca eu imaginei que iria voltar às raízes do meu bisavô e dar continuidade a algo que ele começou ali. E que infelizmente eu não tive o prazer de o conhecer e de conviver com ele, mas ouço histórias e muitas histórias de pessoas que ainda são vivas e que trabalharam ali na quinta, e realmente isso dá-me muita vontade, ainda mais vontade de manter a Casa das Palmeiras como um legado familiar que me foi deixado e que eu tenho a responsabilidade de manter, porque nós vemos tantas casas abandonadas, tantas quintas Claro. abandonadas, não é? Cada vez E mais. cada vez mais, e é uma pena olhar para aquelas quintas, para aquelas casas e pensar as histórias que elas têm para contar. E ainda ontem estava a falar com hóspedes sentados numa mesa de pedra que nós temos lá debaixo de um alpendre, e eu a dizer, se esta mesa contasse histórias, havia aqui histórias dos trabalhadores que aqui sentavam a comer do mesmo tacho, não é? Como antigamente se fazia, só com Claro. garfo. Sim, sim. Realmente eu sinto a história naquela quinta e tento-a transmitir de alguma maneira às pessoas que nos visitam e às pessoas que também ficam hospedados na nossa quinta. Mas os Eu turistas consigo, procuram essas histórias, não é?
Sim, sem dúvida, e cada vez mais se fala da não questão é? da experiência, não é? Uhum. E é isso que procuram. Nós recebemos maioritariamente, o nosso target são as famílias, e a Quinta foi direcionada nesse sentido, com muita aprendizagem da minha parte, porque eu nem sabia o que eram targets, qual era o afunilamento que eu devia fazer, e fui experimentando até perceber que não. O meu público-alvo são as famílias e é para aqui que eu vou direcionar quer os alojamentos, quer a Quinta. Daí que tenha surgido posteriormente o nome, não é? Quinta Pedagógica, que já existia para os hóspedes, mas neste momento está aberto ao público, já há 3 anos, porque realmente a Quinta Pedagógica acabou por ser a diferenciação que nós ganhámos e criámos para nos diferenciarmos dos restantes turismos rurais mais convencionais. E é nesse caminho que nós temos caminhado e feito, para chegar àquele público que quer proporcionar aos seus filhos as experiências que viveram ainda, não é? Que os pais viveram, que eles próprios viveram na infância e que se têm perdido ao longo dos anos, infelizmente, e aqui os miúdos realmente conseguem conviver com os animais, conseguem conviver com ver os legumes, ver a fruta, perceberem que a natureza tem um timing, tem um tempo e que nós devemos respeitar esse tempo e que não é chegar ao supermercado, como costumamos dizer, não é? E as coisas estarem disponíveis. É o caso, por exemplo, quando nós vamos fazer a alimentação dos animais, vamos buscar os ovos também. E eu explico Claro. sempre aos miúdos, claro que alguns são muito pequeninos e não entendem, não é? Mas os mais crescidos, eu disse, olha, nós vamos buscar os ovos que as galinhas nos deram neste dia. Pode até nem haver, não é? E nós temos que perceber que é este o ritmo. Colher aquilo que a natureza nos dá, ir buscar os ovos e partilhá-los pelas crianças que estão ali presentes na hora da alimentação e perceber a questão da partilha, a questão de usar aquilo que temos naquele dia e que no dia a seguir podemos não ter, não é? Sim, sim. Então, na sua opinião, no fundo, para quem pensa começar um negócio deste género, aquilo que eu percebi o primeiro passo é definir o público-alvo, não é? Sim, Quem são os nossos futuros clientes e sem também, no dúvida. fundo, trabalhar na diferenciação do nosso turismo, nosso alojamento, Sim, da nossa estratégia no território, é isso? sim, sim, sim. A diferenciação é o mais importante, porque turismos rurais há muitos, Há como muitos. alojamentos rurais há muitos, como turismos de Se calhar habitação há muitos. até há margem para crescer, se calhar Claro, há, mas claro, acima de tudo exatamente. realmente temos que, há a inovação, não é? Tem que ser, É importante, sim. A diferenciação, a inovação, sermos diferentes, oferecermos serviços diferenciadores também, uhum, não nos limitarmos ao alojamento, porque o hóspede vai querer mais. E vai Mas como é querer que mais. fez esse trabalho? Como é que tudo surgiu na sua cabeça? Como é Vai que surgindo, começou a sim, por avaliar isto? exemplo, eu vou dar 2 exemplos. Um deles surgiu na altura da pandemia, em que Uhum, nós quisemos proporcionar às pessoas que podiam sair em determinados momentos, e quando começámos a abrir certo, lentamente, as famílias procuravam o quê? O ar livre, não é? A natureza, certo, sair, respirar claro. ar livre, pronto. E o Estávamos que é que todos em nós pensamos? confinamento. Estava tudo louco para ficar para fora, mas queriam a segurança de estarem isolados e sem muita multidão. Pronto, e o que acontece Uhum, foi o seguinte: eu pensei, então, como é que nós conseguimos trazer cá as pessoas à nossa quinta, sim, proporcionar-lhes a experiência, mas elas estarem à vontade, isoladas, entre aspas. Então, criámos os cestos de piquenique. E os cestos de piquenique uhum, parece uma coisa assim, epá, mas tanta gente faz cesto de piquenique. Ok, mas nós estamos a fazer um cesto de piquenique que vai ter uma experiência agregada, que é a experiência de fazer um piquenique numa quinta pedagógica, onde nós estamos sentados no chão, num dos espaços da quinta, e temos os animais todos à nossa volta, a conviver com as crianças e com a família que está a usufruir desse piquenique. muito O bem. piquenique foi construído de forma, dentro do possível, usar os tais produtos locais, regionais, de artesanato também, tanto Uhum. é que Mas os tem a cestos, produção própria na sua quinta? algumas coisas sim,
O caso das Ok. compotas, somos nós que as produzimos, por exemplo. Outras coisas, como por exemplo, nós colocamos nos cestos de piquenique umas bolachinhas em formato de animais da quinta. Estamos a trabalhar com uma associação da Almeida, que é uma associação chamada Associação Socioterapêutica. É uma associação que trabalha com utentes com incapacidades e que nós, em parceria com eles, promovemos a produção destes biscoitos, que são eles agora que nos fornecem. Muito bem. O cesto, fomos até Castro Daire, encontramos um casal já velhote, de senhores, a Dona Maria José e o Senhor Messias, para fazer os cestos de centeio. Uma coisa incrível. Naquela aldeia, em Fermentãos, as mulheres e os homens ainda cultivam o centeio, colhem o centeio, fazem as fitas e a senhora, a Dona Maria José e o Senhor Messias compram essas fitas de centeio, não é? Que depois costuram para fazer os cestos. Pronto. Isso é uma relíquia, então, hoje em dia. É uma relíquia, vai acabar, com certeza, porque não tem quem siga, não é? E o que é que nós fazemos? Compramos os cestos e quem compra o piquenique tem direito ao cesto. Muito bem. E o que é que nós estamos a promover? A economia circular. Claro. Ou seja, em vez do cesto ficar connosco e nós reutilizarmos e estarmos sempre a usar os mesmos cestos, sempre estamos a vender e a comprar cestos àquele casal, que desta maneira vai continuando a trabalhar. Pronto. E são estes pormenores que temos que ter atenção de criar, ao criar estas parcerias, criar também estes objetivos, o objetivo da sustentabilidade social, ao trabalharmos com a Associação Socioterapêutica, a ASTA, a parte da sustentabilidade económica, por exemplo, o caso dos cestos, não é? Mas também é dos biscoitos, é tudo muito similar. E depois a sustentabilidade ambiental, porque ao levarem o cesto para casa, os desperdícios e as sobras do piquenique não vão para o lixo. As pessoas podem levar para casa, dentro do seu cestinho, e acabarem de comer em casa. Pronto, isto é um exemplo. Mas é isto que, no fundo, está definido para a estratégia do turismo. Sim, é isso mesmo. Nós pomos-lo em prática. É isso, pois, e é um bom exemplo, e acho que as pessoas também devem pegar no vosso exemplo e tentar replicar para a realidade de cada território aquilo que se pode fazer nesta estratégia. É isto que se Nós temos muita coisa, por exemplo, o vinho que nós disponibilizamos, nós temos um piquenique gourmet. Os enchidos, vamos buscá-los ao Carregal do Sal, que tem lá um talho super maravilhoso, que é o talho do Luís, que fazem eles os enchidos, e até tem aquela alheira de cogumelos shiitake e de pinhão. E depois temos também, por exemplo, o espumante da Quinta dos Monteirinhos, que é uma quinta de enoturismo com quem nós trabalhamos. Ou seja, fazemos sempre que possível a ligação com os nossos parceiros, porque eu não quero, nem nós queremos fazer tudo. Não há tempo para isso, não é? Não se consegue, não é da realidade. Não é possível. Às vezes há coisas que nos obrigamos a fazer, o caso das compotas nós comprávamos, mas chegou a um ponto que o fornecedor demorava muito tempo a entregar, nós precisávamos, assim, não, olha, nós temos fruta, temos produtores locais de mirtilos, framboesas, morangos, maçã, vamos comprar e vamos fazer. Pronto, vocês onde é que estão sediados, Joana? Onde é que fica? Nós estamos em Gandulfe, entre Mangualde e Nelas, aqui perto de Viseu. Sim, para localizar. Localizar e ficar claro para quem nos está a ouvir. Sim, e nós estamos numa região muito diversificada, com muita oferta turística para quem fica connosco, não é? Temos as aldeias históricas, temos as aldeias de montanha, temos as aldeias de xisto, temos as praias fluviais, temos o enoturismo, temos os queijos, temos a gastronomia, que é um dos ex-libris aqui da região. Ou seja, nós temos muito por onde ir buscar. Sim. E lá está, acabam por criar esta dinâmica coletiva. A dinâmica coletiva. Então, ok, o Covid proporcionou aqui esta experiência, não é? Trazer as pessoas, no fundo era esta necessidade que as pessoas tinham. Sim. E rapidamente a Joana percebeu que isto era
uma oportunidade para si, Uma não é? oportunidade, sem dúvida. Uma oportunidade e depois, ao longo do tempo, como é que tem desenvolvido Evoluiu. tudo isto? Certo. Pronto, os piqueniques, entretanto, evoluíram, mantiveram-se e mantêm-se. Nós criámos o vegetariano, o piquenique vegetariano e o piquenique gourmet, além dos modelos família e modelo casal que na altura criámos. E o que é que acontece? Estes cestos de piquenique também são muito estratégicos. Porque é que nós fazemos? O hóspede quer chegar mais cedo. Pode chegar mais cedo à quinta, não pode entrar no alojamento, porque temos os horários de limpeza que têm que ser feitos, Claro. mas pode sim, senhora, chegar mais cedo, adquire um cesto de piquenique, almoça já na quinta ou lancha, não é? E estamos a ganhar pelos dois lados. Está a ganhar o hóspede que já chegou mais cedo à quinta e estamos a ganhar nós que estamos a vender piqueniques. Claro. Pronto. E a mesma coisa em relação ao check-out. Late check-out é permitido. Quem não quiser comprar cestos de piquenique também não precisa de comprar, mas muita gente opta por fazer isso. Encomenda o cesto de piquenique para o almoço, sai às 11 horas e depois vai para a quinta usufruir da experiência do piquenique com os miúdos. Ou seja, depois temos aqui estas duas vertentes que também Que é interessante do ponto de vista do negócio, não é? Exatamente. Já agora, quantos piqueniques é que já vendeu do Covid? Em número, olha, eu assim de repente não sei, ainda há pouco tempo estive a ver em termos de valor, desde 2020, agora a 22, em termos de valor foi à volta de 2.600 euros em piqueniques. Sendo que cada piquenique varia entre um valor de 49 euros e 99 euros. Ok? Muito bem. Ok, então foi a questão do piquenique, que tem animais. Já agora, que animais é que tem na quinta? Eu vou começar a enumerar. Então, temos porquinhos da Índia, temos coelhos, temos gansos, temos patos, temos galinhas, temos galos, temos porquinhos da Índia, temos uma porca, que é a porca Peppa, Peppa Pig. Temos, está-me a faltar, as fracas também. Temos agora umas garnizés punks, tem assim a crista toda levantada. Temos cães, temos gatos. Animais selvagens, temos os ouriços cacheiros, claro, que à noite andam pela quinta. E temos muitas rãs na nossa piscina biológica. Boa. Então, no fundo, os E temos turistas estão muitas a cabras coabitar também. com essa bicharada toda, não é? É tudo, é tudo. E depois temos as nossas cabras doidas também. E toda a hora da alimentação passa por alimentar e tratar e cuidar destes animais todos com os hóspedes e com as visitas também. Ok, muito bem. Quer-me relatar assim um dia de hóspede, ou seja, de convivência, o que é que fazem na quinta? Como é que é o Então, vosso dia a dia? Nós somos desde há 3 anos, há 3 anos atrás, eu estava sozinha na quinta, a gerir a quinta, passou quase a ser incomportável. Houve uma remodelação a nível económica com o apoio de uma das certificações que nós temos, que é da Biosfera, em que tivemos consultoria e a minha necessidade era mesmo a parte da parte económica, que não estava a ser sustentável, e fizemos ali uma reviravolta a nível de preços, que estavam abaixo daquilo que era expectável para o serviço que era oferecido, e a partir Já daí agora, que preço é que praticava? Passou a praticar? andávamos à volta dos 70, 80 euros. Neste momento estamos com 160, 170, 180, chegamos aos 200 euros, conforme o número de pessoas que fica em cada alojamento. E a partir daí, o que é que eu consegui? Consegui neste momento ter mais de 3 colaboradoras comigo a trabalharem. Ou seja, o preço leva, também mudei o meu público-alvo em termos económicos, que na altura era ali o médio, não é? Neste caso passou a ser o médio alto, e consegui aumentar a faturação e consegui integrar mais 3 colaboradoras que me ajudam neste momento. Neste momento era impossível alguém sozinho ali, tendo em conta todos os serviços que nós prestamos e a quantidade de reservas que temos também. Ou seja, nós dividimos-nos por 3 setores principais.
temos a Paula, que faz a manutenção da quinta e trata dos animais. Estou eu que estou na parte da direção e na gestão operacional da empresa, não é? A parte da contabilidade, a parte do marketing, recursos humanos, fornecedores. Depois temos a Mariana, que é assistente da direção e já está também efetiva, e que faz todo o trabalho que eu fazia antes, a gestão dos hóspedes, das reservas, as limpezas, preparação de pequenos almoços, preparação de piqueniques, atendimento aos hóspedes, atendimento a visitas. E, entretanto, temos também a Telma, que está a terminar o estágio profissional, acaba agora em novembro, e que vai ingressar também no início do ano na Casa das Palmeiras, também com o mesmo trabalho que a Mariana tem, porque é isso que ela tem feito e aprendido nestes últimos 8 meses, 9 meses, pronto. Ou seja, o nosso dia-a-dia começa com o quê? Às 8 da manhã, nós estamos abertos das 8 da manhã às 8 da noite, com 2 turnos de colaboradores. O primeiro turno entra às 8 da manhã e sai às 5, e o segundo entra às 11 da manhã e sai às 8 da noite. Começamos com a limpeza dos exteriores, porque nós temos muitos exteriores disponíveis para o usufruto dos hóspedes. Temos a zona da piscina biológica com as espreguiçadeiras, no caso de estar calor, não é? Temos também a zona do lounge, tem um espaço do lounge. Temos a zona também cada alojamento tem um espaço exterior. Para os pequenos almoços, para refeições, para estar, tem cadeiras, tem mesas, muitas delas também têm redes de descanso, ou seja, o que fazemos logo de manhã é a limpeza dos exteriores e depois a partir daí, a partir das 9 horas, caso haja check-outs, começamos a enviar as mensagens de check-out solicitando se houve algum consumo adicional a nível de vinho, porque nós temos vinho disponível nos alojamentos para venda e para consumo. Depois começamos também a limpar alojamentos que tenham saído anteriormente e que vão entrar, e começamos também a preparar pequenos almoços, a preparar piqueniques. Solicitamos depois a questão do almoço, porque nós entregamos os almoços nos alojamentos, temos um menu, trabalhamos com restaurantes locais, de Mangualde e de Nelas, temos um menu, as pessoas escolhem e nós entregamos em casa. Ou seja, durante a hora de manhã é toda esta gestão que temos que preparar. Depois é entregar os pequenos almoços, entregar os almoços, porque os pequenos almoços estão dentro dos alojamentos, está bem? As pessoas de manhã, os hóspedes, vêm buscar o pão a um determinado local, mas têm a hora que quiserem para tomarem o pequeno almoço e como quiserem. E tomam lá no alojamento? Sim, no alojamento, sim. Isso foi algo que eu fui experimentando no início deste projeto. Os diferentes modelos, não é? Sim, cheguei a colocar num salão que nós temos o pequeno almoço. O que é que acontecia? Eu estava ali 3 horas sem fazer nada, à espera que as pessoas tomassem um pequeno almoço, que viessem, que não viessem. Era um tempo perdido, completamente perdido. Ou seja, comecei a pensar, então, caramba, as casas têm cozinhas, estão equipadas, têm mesas, têm cadeiras, porque é que o pequeno almoço não há de estar lá? Ou seja, isto também é o que nós temos por convenção, isto há 10 anos, não é? Todos os hotéis serviam numa sala, não é? Pronto, e assim, não vou fazer isto, vou começar a colocar dentro dos alojamentos. E foi a melhor coisa que eu fiz, uma vez que, pronto, as pessoas têm espaço. Cada casa é um T1. Mas quando fazem o check-in, em função do número de noites que as pessoas ficam lá, o pequeno almoço já é deixado no alojamento? Sim, nós já enviamos anteriormente um formulário. É um formulário que enviamos, formulário de pequeno almoço, com todos os alimentos que são perecíveis, e foi algo que eu também aprendi. Tudo que seja perecível vai ser sujeito a desperdício alimentar, não é? E então, nós enviamos um formulário e perguntamos: querem queijo, querem fiambre, querem requeijão, querem queijo Serra da Estrela, querem compotas. Tudo isto que é perecível, nós perguntamos se querem ou não.
Pronto. Porque o que acontecia, a experiência que eu tinha anteriormente era que era um desperdício imenso, não fazia sentido, porque eu punha tudo, não é? Claro. Não faz Pois, sentido. não sabia o que é que as pessoas queriam. Exatamente, não faz sentido nenhum. Depois perguntamos se querem leite sem lactose, leite vegetal, leite de vaca, se querem, depois que tipo de pão querem. Nós trabalhamos com uma padaria local, pão de mistura, pão de sementes, pão branco, croissant, se querem bolo, que somos nós que fazemos com as nossas laranjas, bolo de laranja. Ou seja, quando a pessoa chega, o pequeno almoço já está no alojamento porque ela já nos respondeu ao formulário e nós já sabemos tudo. Muito bem. Pronto. Depois, o que é que há? A reposição. Se há necessidade de reposição, nós repomos. Por exemplo, a fruta, também colocamos a fruta da época e que nós temos ali na quinta, porque nós temos produção de fruta, de maçãs, agora são os diospiros, no verão é os morangos, temos os mirtilos, não é produção nossa, mas é uma produção em Gandufe de produtores locais, as peras, ou seja, sempre que temos nossa produção, é isso que nós colocamos. E depois até colocamos um cartãozinho de papel, de cartão, reciclado também, ali da nossa gráfica com quem trabalhamos, que nos disponibilizam estes desperdícios, e colocamos da horta para si. E colocamos na fruta. E a pessoa sabe que pode ir à horta, e nós dizemos que querem mais fruta, podem ir à horta buscar. Pronto, e é esta experiência, como uma miúda que foi à horta e disse, olha, podes ir buscar maçãs. Ela, podes. Ela assim, estas maçãs têm todas bicho. E eu assim, olha, sabias que essa minhoquinha que está aí dentro quer dizer que esta maçã não foi tratada e que tu podes comê-la à vontade. Ou seja, as crianças nem sequer estão habituadas, porque as maçãs são perfeitas e imaculadas, não é? Mas compram no supermercado, não tem? Exatamente. Pronto. E ali aprendem que a maçã tem uma minhoquinha dentro, mas que se pode comer na mesma, não a minhoca, mas a maçã, não é? É mais natural, claro que sim. E depois, então, nos almoços? Nos almoços, nós trabalhamos então com estes restaurantes, temos um prestador de serviços de Mangualde, que é uma pessoa que entrega refeições em casa, ou seja, nós não precisamos de ir buscar a Mangualde, ele entrega-nos em casa e nós entregamos aos hóspedes esse almoço e o jantar também. Outra coisa que nós temos feito ao longo do tempo, por exemplo, uma coisa um serviço que foi uma aposta ganha completamente, foram os gelados, também surgiram em 2020, são gelados portugueses, são biológicos, são de fruta, e têm gelados que não têm açúcar adicionado, ou seja, são perfeitos para as crianças e para os pais que são mais preocupados com esta questão do açúcar. Mas são feitos na quinta? Não somos nós que fazemos. São parceiros, não é? Compramos, sim, são parceiros. É Fragoleto, se depois quiserem investigar, Fragoleto, são de Lisboa, mas entregam aqui na nossa região e ali na Beira Bio, aqui em Viseu, na Beira Bio também vendem esses gelados, até foi lá que eu descobri. E também temos estes gelados. Ultimamente, e estreámos este fim de semana, foi as massagens na natureza, com uma massagista, que é a Ana Paula, da empresa Alma Convida. Era um projeto que já estava na calha há um ano, para perceberem a dinâmica, ou seja, isto demora muitas vezes a surgir o momento certo. Foi um sucesso este fim de semana, com todos os hóspedes a aderirem às massagens pagas, claro, não é de graça, obviamente, não é? Mas descobrimos que temos um carvalho, toda a quinta é cheia de carvalhos, mas aquele carvalho é especial, porque ele abriu e criou uma toca dentro dele próprio. E então o local para as massagens foi aquele local tão intimista e tão preservado e tão privado para as massagens. É numa extremidade da quinta, ou seja, não há a probabilidade de andarem ali crianças a passarem ou visitas, não é? Está resguardado. E nós estamos deitados naquela marquesa e olhar para cima e só vemos um carvalho e folhas e ramos e ouvimos os passarinhos e foi mesmo brutal. É super relaxante. Super relaxante, sim. Esta foi a Uma boa última... experiência para os hóspedes.
Sim, sem dúvida, sim, exatamente. Eu gostava de vos mostrar um É vídeo, isso. se fosse possível. Sim, sim, Joana, partilha o vídeo que assim as pessoas também Pronto, visualmente exato, conseguem ter uma visualmente. noção da Foi quinta. gravado no inverno, numa reportagem que a TVI fez à Casa das Palmeiras, enquanto quinta pedagógica, e eu vou mostrar-vos. Ok. Ora bem, partilhar aqui. Tem que ativar o seu som, Joana. Assim está ótimo, não está? Estão Sim, a ouvir? sim, Tá? E estão a ver, certo? certo. Pronto, vou pôr então. Alguma coisa avisem-me se não estiverem a ver. Esta quinta significa muito para a minha família. Quando eu tinha 10 anos, vivia em Coimbra com os meus pais e a minha mãe herdou a quinta com a casa do avô dela, meu bisavô. Ao vir para cá e transformar a quinta neste turismo, permite perpetuar o legado que o meu bisavô deixou. Era uma quinta de lavoura, antiga, já tem quase 100 anos, e foi isso que me moveu. Foi a herança que me foi deixada, as memórias que eu tinha de infância, e por isso, sem dúvida, que vai ter sempre muita importância e estará sempre no nosso coração. Desde o início que os animais foram um dos motes mais especiais aqui na quinta. Nós temos realmente muitos animais. Quantificá-los é difícil. Começou com a nossa Ritinha, que é a nossa cabra mais velha. A partir daí foi um crescendo, desde adoções até animais que vinham de outras quintas, que nós também adquirimos, comprámos, por exemplo, as cabras, algumas, depois elas começaram-se a reproduzir. A partir daí vieram os patos, os gansos, já temos um casal de perus também. Surgiu a Pepa, a nossa porquinha Pepa, que supostamente era para ficar deste tamanho, mas agora está deste tamanho. Eles dormem juntos, vivem juntos, comem juntos e é assim que realmente nós gostamos de os ver, felizes. Há muitas atividades que podem ser feitas aqui na quinta. Durante o dia, por volta da hora do almoço, os animais saem da aldeia da Bexarada e é uma atividade que normalmente as crianças também participam porque adoram soltar os animais. E ao fim da tarde temos a hora mais esperada das crianças, que é a hora da alimentação da Bexarada. Já vamos entrar. E os animais já sabem a hora. E nessa altura nós entramos, os animais entram e depois vamos então distribuir a comida que as crianças trouxeram pelos diferentes animais. Que fofinha! E depois vamos buscar os ovos. Vamos ver o que é há aqui dentro? Vamos! Uma galinha! O que é que será que está debaixo da galinha? Boa! E as crianças podem sempre ir recolher os ovos que depois levam para casa para cozinharem. Um de cada vez, a Beatriz. Um verdinho. Guarda na caixa. Este lugar é especial porque cria memórias nas crianças, sem dúvida. Elas saem daqui com saudades, saem aqui com memórias que ficam perpetuadas na vida delas e que um dia possam olhar para trás e pensar o quanto foram felizes aqui na Casa das Palmeiras. Das mãos! Pronto, espero que tenham ouvido e visto direitinho. É muito giro, realmente é muito genuíno, não é? Sim, Vai de encontro à questão das memórias do passado, não é? sim. E realmente você aqui fez um trabalho muito interessante de preservar essas memórias e a história. No Sim, fundo é isso esse o nosso propósito e também proporcionar aos miúdos o contacto com coisas que eles neste momento não têm. Nós, este ano, estamos no fim do ano, ok, no início deste ano fizemos uma lareira de exterior para usarmos no outono e no inverno e também para... Já foi ano passado, foi por altura das castanhas, que eu disse, olha, para o ano vou usar no São Martinho.
Fizemos uma lareira de exterior, fizemos depois uma estrutura à volta, muito gira, e chegámos a usar para os miúdos experimentarem o fogo. Porque neste momento nenhuma criança sabe acender quase um fósforo, ou quase nenhuma, não é? E a experiência de acender um fósforo é algo assim transcendente. E aquele Claro. momento em que nós, depois da hora da alimentação, que já é fim de tarde, já está quase a anoitecer, mas ainda está de dia, vamos para lá, acendemos o fósforo, todos os meninos pegam na caixinha do fósforo, com os pais, claro, e tentam acender o fósforo e acendemos a lareira ao exterior. Tenho lá famílias que me disseram que nunca tinham feito tal coisa. Estar com uma lareira no exterior e estar Sim, ali à claro, não lareira. tenho essa oportunidade no dia a dia, não é? Não têm, não é? E neste momento o São Martinho nas escolas básicas, pelo menos as das grandes cidades, aqui em Viseu felizmente não, já nem fazem fogueiras. O São Martinho, as castanhas já aparecem Já vêm assadas à frente assadas dos na miúdos, não mesa. é? É Exatamente. verdade. Ou seja, tudo é pensado para proporcionar aos miúdos experiências diferentes que lhes vão criar as memórias e que os vão fazer também regressar, porque é através das crianças, e são as crianças o mote que fazem os pais regressar. Eu Claro que quero sim. voltar à casa da Joana, eu quero voltar à casa dos animais, eu quero voltar à quinta. E ainda ontem recebi uma pessoa, um hóspede que esteve cá em 2021, assim, os miúdos não se calam que querem ir à quinta. E assim, pronto, ainda bem, E eles é é que bom sinal. mandam, não é? Os pais Exatamente, querem eles é fazer que as vão. vontades. Exatamente, exatamente. É um fato. Como é que fez Mas este trabalho de marketing? Porque eu percebi, repara, você passou de uma faturação, praticamente duplicou a faturação, não é? sim, Rapidamente sim, percebeu que era uma questão de necessidade de sobrevivência, não é? Ou claro. seja, projetou o seu negócio e pensou, bem, isto destes valores não é sustentável, não vou conseguir aguentar muito tempo. De repente tem que duplicar a faturação. Como é que fez esse exercício? Ou seja, qual foi a estratégia que adotou? Como é que chegou a este público-alvo média-alta? Como é que quer nos falar um bocadinho desse processo? Sim, pronto, isto foi em 2000 e passagem de 2018 para 2019, esse processo, e foi em setembro de 2019 que realmente fiz o primeiro aumento de valores, de preços. O que eu estudei com o consultor da Biosfera e que nós analisámos é que temos um espaço que é diferenciador, já por si, já nos permite mexer nos valores relativamente à concorrência. Mas claro que não basta ter um espaço diferenciador, é preciso ter um serviço que acompanhe o preço que eu quero cobrar, não é? Muito bem. O serviço tem que estar à altura desse preço. E foi esse trabalho que eu depois, a partir de 2019, também fiz. As casas já tinham o conforto e o base para se começar a trabalhar, e depois a partir daí o que eu fui fazendo melhorias. Posso dar um exemplo, por exemplo, havia 2 alojamentos, todos eles têm ar-condicionado, pronto. Ok. 2 deles têm salamandra a lenha, sempre tiveram. Os outros 2 só tinham ar-condicionado. E no inverno, além de não aquecer tanto como um aquecimento a lenha ou a pellets, não era o conforto que temos de estar no campo, na verdade. Sónia, está-me a ouvir? Sim, sim. Tá? É que parou a Então, imagem. Ok. muito bem. Pronto. Uma das aquisições para 2 dos alojamentos, que era uma casa e um quarto, era o único quarto que nós tínhamos. Quantas Comprei então. casas é que tem, São Joana? 4. Neste momento são 4 casas. Qual Eram é 3 casas e um quarto. essas 4 casas, a modalidade aqui? É T2? Não, não, são todas T1s. São todas Dão T1s, cada ok. uma delas para 4 pessoas, sendo que a Uhum. maior dá para 6 pessoas. Ok, muito Mas bem, são todas T1s. ok, muito bem. Desculpa Esse é interromper. um dos handicaps que nós temos, porque Uhum. acontece pedirem-nos com 2 quartos e nós não temos. Todo o investimento foi capital próprio. Eu tinha dinheiro, investia, ou então pedi a familiares também.
mas nunca recorri a candidaturas, pronto, acabei sempre por esbarrar em burocracias ou em dificuldades da minha parte, ou falta de tempo para tratar dessas candidaturas, e acabei por fazer sempre step by step os investimentos na quinta. E como eu lhe estava a dizer, estas 3 casas, tínhamos 3 casas e um quarto. Uma das casas, esse quarto, que era o mais pequenino, nós percebíamos que tínhamos que mais cedo ou mais tarde transformar numa casa. E tínhamos a vantagem que ao lado desse quarto tínhamos a nossa lavandaria de serviço. Ou seja, essa lavandaria desapareceu, passou para uma zona da área de trabalho separada da quinta e dos hóspedes, que também foi uma mais-valia, e transformarmos esse quarto na casa maior, que é o tal que agrega 6 pessoas. E porquê 6 pessoas? Porque tem o sofá-cama na sala, como todas as outras casas, mas no quarto, além da cama de casal, tem um beliche para 2 crianças. Pronto. Esse quarto foi interessante porque a necessidade aguçou o engenho, não é? Como se costuma dizer. Claro. E uma das coisas que eu nunca fiz foi ficar parada a olhar a banda passar, como se costuma dizer também. E houve um dia, eu tinha o quarto só, e só dava para 2 pessoas, 2 adultos e um bebê. Era um berço e a cama. Depois tinha uma área de refeições, mas pronto, para alojamento só tinha essa possibilidade. E houve um fim de semana que eu tinha tudo cheio e aquele quarto estava-me a pedir para 2 adultos e 2 crianças e um bebê. Isto era, sei lá, uma sexta-feira e a reserva seria para a próxima semana. E eu assim, eu não vou recusar, porque eu preciso deste dinheiro. Claro. E o que é que eu fiz? Telefonei ao carpinteiro e disse, olha, preciso de uma separação do quarto em relação à zona de refeições. Fui ao IKEA, fui procurar beliches, vi um beliche, fui ao IKEA com a carrinha, com a pick-up, fui comprar o beliche, vim, montei o beliche, reestruturei o quarto, aumentei um bocadinho e fiz a tal divisória com o carpinteiro, e na sexta-feira estava a terminar de fazer os retoques finais com tinta nos sítios onde tinha retirado a separação. E consegui vender e pagar uma parte do investimento que tinha feito nessa semana com aquela reserva. Pronto, e foi aí que eu percebi que tinha que transformar aquele quarto numa casa, e assim aconteceu, e é agora a casa mais cara e a mais vendida. Para se perceber. Tudo isto para dizer o quê? Que esta evolução a nível económico foi sendo feita com melhorias nos alojamentos, com melhorias nos espaços exteriores também, e isso, uma quinta, a manutenção é constante. E neste momento nós temos o espaço do lounge, como eu lhe estava a dizer, a aquisição de espreguiçadeiras, no mínimo, pelo menos 3 para cada alojamento. Claro. E são As pessoas também espreguiçadeiras. procuram um conforto, não é? Claro, uma pessoa tem que lógico. responder, não é? Claro, Não há sim, outra hipótese. E outra coisa que eu também faço por isso é comprar com qualidade. Pode ser mais caro, sem dúvida que é, mas a qualidade perdura. E já tive muitos erros no passado de tentar remediar coisas, não vale a pena remediar. Mais vale investir logo no momento, porque vai nos sair sem dúvida mais caro. Estarmos a remediar é dinheiro, é tempo e é trabalho. claro. Pronto. Sim. Isso aconteceu-me, por exemplo, com a rede das cabras. Quantas vezes eu troquei aquela rede? Quantas vezes? Até que chegou um ponto que tive que investir uma pipa de massa, não foram 900 euros, numa rede galvanizada e com prumos de metal para resistir às investidas daqueles animais que são terríveis. Mas pronto, e lá está, pronto, tem sido esta evolução, sempre para melhorar o serviço. Ao nível do pequeno almoço, alterámos muita coisa. Por exemplo, nós tínhamos umas bolachinhas que comprávamos no Lidl, os hóspedes gostavam, mas é assim, é Lidl, não é produto local, não é um produto, então substituímos pelas bolachinhas que agora a ASTA, a Associação Socioterapêutica de Almeida, nos faz. E é feito por eles, e são de noz, e são de laranja, e já estamos a vender também na nossa lojinha, porque as pessoas provam os produtos no pequeno almoço. E depois querem levar. Todos os produtos estão à venda na lojinha. É o mel, que é de Gandufo, produzido por um senhor em Gandufo.
As compotas são produzidas por nós, as bolachas, o requeijão, que é comprado, obviamente, aqui na região, não é? Sim, O sim. queijo Serra da Estrela Estrela. foi um incremento que nós fizemos no pequeno almoço, porque fazia sentido. Para o valor que as pessoas estão a pagar, tínhamos que introduzir o queijo da Serra. E tem sido um sucesso também, e também o temos à venda na lojinha, Na não é? loja. Uhum. Pronto, ou seja, foi tudo uma melhoria de serviços e de Uhum. prestação de serviços e de oferta de serviços que permitiu chegarmos ao lugar onde nós estamos e posicionados no médio alto. E como é que esta mensagem foi passando? Ou seja, foi muito boca a boca, os casais trazem os amigos, Sim, teve alguma empresa de marketing também para colaborar no sentido de ter outra estratégia de marketing com o seu público-alvo? Como é que fez? nós em 2020, pronto, o marketing é assim, pelo menos 50% do sucesso de uma empresa pelo menos 50%. E eu, em 2020, investi num estágio profissional de marketing de uma menina que tirou o curso também no Politécnico de Viseu e durante um ano esteve a trabalhar connosco o marketing. Não só o marketing a nível de divulgação, mas o marketing a nível de design da nossa marca, da forma como comunicamos, pronto, uma série de coisas que neste momento parece óbvias, mas que deram muito trabalho. Por exemplo, nós temos 3 tipos de cereais disponíveis no pequeno almoço. Temos o Choca-Pic, porque há muitas crianças que comem. Claro, Temos exato. aquele cereal, o Fitness, que é não me lembro qual é o cereal que é, mas pronto, é aquele cereal. E depois temos então um que é português, é biológico, que é uma granola feita cá em Portugal. E todos esses recipientes têm uma identificação, têm um autocolante com o símbolo da Casa das Palmeiras, têm a dizer que é bio, têm a dizer o que é, o que não é. O queijinho leva uma etiqueta por cima a dizer qual é a queijaria que produz aquele queijo. As compotas levam uma etiqueta a dizer que a fruta é nossa, que é fruta da quinta. Ou seja, toda esta transmissão de informação cria valor e agrega valor no consumo dos serviços que nós prestamos e no usufruto dos serviços que nós prestamos. Ou seja, nós começámos com este estágio de marketing, fui sempre eu que assumi a responsabilidade dessa área, porque é uma área que também me dá bastante prazer tratar, e das redes sociais também. As redes sociais foi algo que sempre trabalhámos, muitas vezes com publicações pagas, porque nós sabemos que o algoritmo do Facebook não oferece nada a ninguém e se nós não pagarmos não chegamos a lado nenhum. E fiz publicações pagas e volta não volta faço, deveria fazer de forma mais estruturada. Neste momento foi este mês, agora há uma semana, dediquei o marketing e um plano de marketing e de trabalho com uma empresa que é uma empresa espanhola, por sinal, mas que está a abrir também caminho aqui em Portugal e gostei muito da forma como eles apresentaram os serviços. E vamos começar a trabalhar, porque assim, eu sozinha também não consigo fazer tudo, é impossível. E sinto que preciso aqui de uma estrutura organizada que me oriente em determinado sentido e para fazer determinadas coisas. Nós já temos a nossa newsletter, surgiu também em 2020 com a nossa estagiária. É uma newsletter, sai hoje à noite, ainda tenho que a terminar, mas depois ainda vão a tempo de se inscrever no nosso site se quiserem receber esta última newsletter. Muito bem. Quer Vai dizer sair qual até à é, não sei se meia-noite. quer deixar o É site. casadasPalmeiras.pt. Muito Está bem. logo na primeira página, é o nosso gatinho Mica que apresenta a newsletter. É só clicarem no botão, inscreverem, deixarem o vosso e-mail para passarem a receber a newsletter e as novidades que temos na quinta. Isto tudo para dizer, o marketing, exatamente. Pronto, e temos trabalhado as redes sociais, o site fui eu que fiz, só está em português, é uma das coisas que vamos alterar para o mercado internacional, porque se nos últimos 2 anos estivermos virados para o mercado português, já não é o que acontece neste momento e não podemos ficar para trás, nem perder o barco, e sinto que já estamos a perder. Já se sente, não sei se tem a ver também com a recessão, acredito que sim, uma quebra a nível de procura.
Por isso temos realmente que nos virar para o mercado internacional, onde anteriormente também já fomos muito fortes. O mercado francês adora este tipo de turismo, este tipo de piscinas biológicas que os portugueses ainda estão um bocadinho a habituar-se em relação à piscina biológica, mas que os estrangeiros é a escolha preferencial deles, é uma piscina biológica e não uma piscina convencional. Claro que sim. Muito bem. É assim, em relação a... Pronto, no fundo fez esta aposta, todo este trabalho e do ponto de vista da questão lá está, da sazonalidade, agora já falou pronto, Sim, dessa questão falei um que bocadinho. já está a começar a sentir, não é? Não sei se quer partilhar connosco, se tem ideia da taxa média de ocupação com o seu... Sim, anual a taxa média de ocupação é à volta, o ano passado foi 42%, acima da região centro, do centro de Portugal. Este ano ainda não fizemos as contas, temos até este ano, até posso ver aqui. 42 já é muito bom. Qual foi? Sim, podemos ver. Nós tínhamos previsões de aumentar cerca de 5%. Mas não me parece que tínhamos conseguido, tivemos ali uma quebra seja, no mês passar para de 47%. mas não me parece que tínhamos conseguido, deixe-me ver. Eu até posso, se quiser, eu até posso partilhar o nosso Channel Manager, para quem pode haver pessoas que tenham interesse, e é um Channel Manager, é português também, e é muito, muito, muito fácil trabalhar. Ok, estão-me a ouvir, certo? Sim, sim, Joana. Pronto. Então, estão a ver o channel? Sim? Pronto. Sim. Isto é o Inove Booking, para quem quiser procurar. É muito, muito intuitivo. Nós vamos aqui ao personalizado e vamos aqui, por exemplo, de janeiro até à data. Estamos em fins de setembro, não é? Pronto, vemos aqui a taxa de ocupação. Olhem, por acaso... Por acaso, olha, está a ver? Olha, novidade, ainda não tinha visto. Muito Não bem, tinha parabéns. visto. Obrigada, Boa, mas boa, pronto, boa. ainda não chegamos ao fim do ano, não é? Ainda temos Pois, mas agora na reta final ainda vai Vamos ver. conseguir exato, Vamos trabalhar ver. aqui os últimos meses. Um dos nossos objetivos era também chegar aos 3 dígitos. Também não me parece que vamos conseguir, mas já agora também posso ver aqui e mostrar-vos, não tenho qualquer problema em mostrar, também muito intuitivo. Chegamos aqui, colocamos os meses, aqui já vou pôr até a fim de dezembro. Pronto, estamos nos 76 mil, já não vamos lá chegar com toda a certeza, só se houvesse assim uma coisa extraordinariamente extraordinária, é que lá chegávamos. Tivemos uma quebra em junho. Mas porquê? Tem ideia? Não consegui perceber muito bem, não consegui nós saímos ali do abril e do maio com alguns feriados e feriados prolongados, não sei, sei que na altura falei com colegas meus e estava a acontecer isso também no turismo em geral e mesmo na restauração. Podia ser também da nossa região, porque as pessoas estavam a procurar muito o Algarve e foram muito para o Algarve. E isso, claro, tirou-nos também aqui bastante público, não é? Mas pronto, faz parte. Em relação à sazonalidade, temos realmente estas oscilações. Nós estamos abertos todo o ano. Pronto, tentamos sempre gerir, até porque na época baixa, quando nós tiramos férias e conseguimos sempre gerir quem fica, alternadamente consegue gerir os alojamentos. Mas claro que os meses mais potentes são os meses da época alta, o agosto e o julho, temos ali depois a época da Páscoa também, o fevereiro, época de Carnaval, já estamos a ter reservas para janeiro, que não é época forte, é uma época baixa, claro, mas é bom que tenhamos. E no Natal, passagem de ano, procuram? Sim, a passagem de ano, Natal, essas épocas, mas lá está, vamos conseguindo manter aqui, e
pronto, eu estava aqui a ver a taxa de ocupação, é bastante boa, sem dúvida, Sim, sim. supera aquilo que a região centro de Portugal atingiu e atinge, por isso, só por isso já nos sentimos bastante satisfeitos. Claro que Temos sim. espaço ainda para mais alojamentos, temos um lagar que está a aguardar dinheiro ou uma candidatura que seja favorável, porque é um investimento grande, seria um T3 muito, muito interessante, é mais uma estrutura que temos na Quinta e que aguarda recuperação. E temos Mas também... sente necessidade de crescer do ponto de vista Sim, sim, sim. de oferta? Sim, sentimos necessidade de crescer. número. O que nós temos feito é um trabalho... Deixa-me só ligar aqui o computador que está a ficar sem bateria. Sim, sim. Sentimos necessidade naquelas épocas altas e de feriados, em que o que nós temos feito é apontar sempre que temos um pedido de reserva e não temos Não consegue dar disponibilidade. resposta, claro. Então, no fim do ano, vamos ver qual é o valor que não ganhamos. Não é o valor que perdemos, porque também não tínhamos casas, não é? Mas é o valor que não ganhamos, que deixamos de ganhar, para perceber se vale a pena, lá está, o investimento. Eu acredito que sim, não neste lagar, porque é um valor muito elevado e neste momento é impossível, com construção civil aos preços que está impossível, mas criar algum tipo de estruturas, e nós estamos a pensar na zona do Olival, criar estruturas mais diferenciadoras também, mais pequenas, mas que permitam esta ocupação de feriados prolongados, de pontos altos em que as pessoas querem mesmo vir, mas não têm para onde ir, ok? Mas pronto, isso ainda está a ser estudado, tudo isso carece de dinheiro. Tem que ocorrer algum financiamento, algum apoio? Exato, sim, Existem, sim. não é? Sim, E eles existem, algumas eles andam aí, não é? oportunidades. Ora. Depois Eles andam podemos aí. tentar ajudá-la, está bem, Joana? Perfeito, isso era Fica a ótimo, promessa. ótimo. Claro que Neste sim. momento estamos a querer para a internacionalização do e-commerce, Sim, para o marketing, exatamente, porque estamos a trabalhar vamos começar a trabalhar com esta empresa e se conseguimos direcionar esse investimento para este apoio, claro seria que sim. ótimo. Sim, sim. Seria ótimo. E é isso. Não sei Muito se há bem. assim, alguma questão mais pertinente. É assim, existem já aqui muitas questões, se calhar Ok, passaríamos, está bem? claro que sim, Rapidamente e depois também, entretanto, claro. terminamos. O António Gomes diz, boa noite, conselhos dá para dar sobre o processo a desenvolver a quem quiser iniciar um negócio no turismo, espaço cultural ou alojamento local? Primeiro contactar o turismo associado, turismo do centro, turismo norte, turismo centro de Portugal, contactar com eles e marcar mesmo uma reunião. Foi o que eu fiz no início. Eu marquei uma reunião, fui a Coimbra, coloquei o meu projeto, o que é que eu pensava fazer, para ouvir a opinião deles. Eles também depois ajudam-nos em termos de dizer, olha, há estas candidaturas abertas, se quiserem também optar por isso, inscreverem-se nas newsletters do Turismo do Centro, da Ambitur, da Publituris, que é tudo relacionado com o turismo, que há sempre muita informação interessante e exemplos que nós podemos nos orientar. E o primeiro passo é realmente esse. Optar também se querem turismo rural, se querem agroturismo, turismo de habitação ou alojamento local, que em termos burocráticos é mais fácil. Mais simples. É mais fácil, mas estamos a falar de coisas muito diferentes. Não é? Alojamento local é uma coisa, turismo rural é outra, não é? Apesar que quando surgiu o alojamento local houve pessoas que fizeram turismos rurais com alojamento local que não Sim, é o mas mais depois, do ponto adequado. de vista de marketing e junto dos clientes, o É turismo rural diferente, é completamente claro, diferente, é muito mais claro. vendável, não é? Sim, É o que as completamente pessoas mais procuram, não vendável. é? Sim, exatamente, exatamente. Muito bem. Há algum período do ano em que encerra a sua unidade? Já disse que não. Boa noite. Além da dormida, que serviços remunerados presta?
Já falou em alguns. Falei, sim, os piqueniques, piqueniques. as massagens a nível interno, depois, claro, Uhum. direcionamos para os nossos parceiros, as provas de vinho, as provas de gastronómicas, os restaurantes, mas internamente vendável é os piqueniques e as massagens neste momento, sim. Ok, muito bem. Que conceitos de pequenos negócios turísticos em espaço rural se podem desenvolver para alavancar o volume de negócios, na sua opinião? Que conceitos De pequenos negócios turísticos se podem desenvolver para alavancar o volume de negócios? à volta do turismo rural? Sim. Sim. É assim, isso, o que nós temos aqui à volta, eu, por exemplo, eu criei 2 rotas aqui na aldeia, que é a rota dos monumentos milenares e a rota de Camilo Castelo Branco. Ah, Isto logo no início, que eu ainda tinha pouco para fazer, e então andei a explorar, a ver o que é que andava ali havia ali nas redondezas, e descobri não, que eu já sabia, não é? Mas temos uma torre medieval e então, e assim, caramba, mas eu posso agregar aqui mais coisas. E fiz uma rota dos monumentos milenares que faz um roteiro e que passa pela torre medieval, pela ponte romana, por uma fonte do século XIX, um caminho romano, sepulturas antropomórficas, gravuras rupestres e uma anta, isto tudo num raio de 3 quilómetros. Ou seja, só aí temos ali algo que pode também trazer e já traz acaba por pessoas ser um para. atrativo turístico. Exatamente. E agora, a outra, que é a menina dos meus olhos, que é a Rota de Camilo Castelo Branco, porque o Camilo escreveu aqui o Retrato de Ricardina. E então, o Retrato de Ricardina é uma história tipo Romeu e Julieta, mas menos trágica e com menos mortes, porque no final eles vivem felizes para sempre. Ok, já estou a dar o Isso é final que da é bom. história. E este roteiro existe porque o Camilo baseou-se aqui na freguesia ao lado, em Espinho, em locais que existem, a Abadia de Espinho, a residência paroquial, a fonte da Ricardina, onde eles trocavam as cartas de amor às escondidas, e eu criei este roteiro literário e fazia o roteiro com um Citroën 2 cavalos que nós temos, que eu tenho, pronto, da Casa das Palmeiras, depois onde o ver aí a rodar em Viseu, e então levava os hóspedes, mas era gratuito, eu fazia aquilo porque, olha, gostava de mostrar essas coisas. Neste momento já não é gratuito, estou a estruturar um programa mais organizado, tanto é que me inscrevi numa pós-graduação de turismo literário, que vou começar agora em outubro, vou voltar à escola. E onde é que vai fazer essa É pós-graduação? no Porto, no Politécnico do Porto. Ah, boa. Sim, sim, fiquei super feliz porque isto vai me permitir desenvolver este projeto com cabeça, tronco e membros e apresentar futuramente à Câmara de Viseu, não, de Mangualde, e também poderá ser de Viseu, não é, em Sim, claro. parceria, mas à Câmara de Mangualde apresentar-lhes um projeto consistente que cria aqui uma rota literária, porque nós temos-la, existe, mas não está a ser Não está a explorada, não é? explorar, claro. Pronto. Ou seja, além destas rotas, temos o enoturismo, que está a alavancar, claro que sim, todos os turismos rurais aqui na região, a parte gastronómica dos restaurantes, os roteiros e os baloiços que agora existem Com em imenso na cada moda. vila e cidade, não é? Nelas tem um baloiço lindíssimo junto ao rio, as queijarias, e tudo isto nós proporcionamos visitas. Nós temos programas, o programa, por exemplo, no nosso site conseguem ver, está relacionado com o vinho, está relacionado com o pão, está relacionado com o azeite, todos os produtos e com Outros o chás queijo. da região. Exatamente, fizemos programas, Vamos, vamos ter que os redesenhar, claro. mas os programas estão feitos. O design foi feito pela colega de marketing, na altura do estágio, foi também um dos trabalhos que ela fez. Ou seja, nós devemos agregar tudo o que temos e criar programas que direcionem depois os hóspedes para essas experiências, para eles usufruírem da região Sim, e conhecerem a região. claro. Terem diferentes produtos para oferecer. Que meios de marketing digital usa para promover a Casa das Palmeiras? Já Então, a falou um newsletter, bocadinho. como eu já vos falei, sai hoje. A newsletter de setembro, já no fim do mês, mas eu ando sempre atrasada. O Facebook, o Instagram,
as stories, uso muitas stories, estou sempre a publicar stories, porque eu ando na quinta e vou fazendo stories, pronto, e vou publicando. Claro. É tempo O real. e-mail marketing, claro, mas pronto, redes sociais, newsletter, e-mail e o WhatsApp, que é o que usamos para comunicar com os hóspedes internamente. Muito bem. Que sazonalidade possui no seu negócio e que mudanças de preço faz entre a época alta e a época baixa? É assim, eu fiz um Excel que me deu imenso trabalho e que às vezes olho para aquilo e fico com os olhos trocados, mas o que eu tentei fazer foi colocar os alojamentos, colocar as épocas do ano, colocar os feriados, as pontes, Natal, fim de ano, desenhar isso tudo nesse Excel. E depois, imaginem, a primeira linha é fixa e depois vou aumentando mais 10, menos 5, mais 5 e vou jogando assim com os preços. Claro que nós na Booking vendemos a um preço que não vendemos de forma direta, não é? Nós de forma direta vendemos com 10% de desconto. Ou seja, nós guiamos pelo valor da reserva direta e pelo valor que vendemos à Booking. E a partir daí gerimos os valores da época alta e da época baixa. É uma questão de experimentação e ver o que é que funciona, mas normalmente é tirar 10, 15 euros à noite, por assim dizer. Ok, boa. Ana Martins questiona: quanto tempo mínimo demora a limpar, a higienizar e preparar cada quarto entre a saída e a entrada de turistas? Como faz para encontrar prestadores de serviços em lavagem de roupas, pastelaria, eletricidades, comunicações, Boa etc? pergunta. Isso é difícil, não é? Isto é algo que se ganha já com o falámos um tempo. pouco sobre isto e já falou um bocadinho, mas já agora. Sim, pronto, a lavandaria. Nós optámos por ter outsourcing, a lavandaria. Aliás, inicialmente começou por eu ir às lavandarias daquelas de supermercados, isto há muitos anos. E às lavanderias de supermercado, era uma trabalheira, né? Levar a roupa, pôr a secar, E depois havia alguém que passava, que era uma senhora que trabalhava lá na quinta e que passava, pronto. Isto no início dos inícios. Pronto, entretanto, mudei e passei a ir a uma lavandaria em Mangualde, que fazia, eu ia levar a roupa também, tinha que lá ir levar, e depois ia lá buscar. Eles lavavam e passavam. Depois, entretanto, encontrei uma lavandaria que é a Vislave, que é uma lavandaria industrial em Nelas, que me faz um preço muito, muito acessível, porque é uma lavandaria industrial. Só que depois, o que é que nós começámos a perceber? Que havia determinados lençóis, por exemplo, os lençóis de baixo, que são de elástico. Eu optei por comprar de elástico, para serem mais práticos de fazer a cama e mais rápidos. Só que numa lavandaria industrial aquilo passa na calandra e fica tudo vincado. Então andávamos super irritadas com aqueles lençóis. Então o que é que eu fiz? Passei a essa tal senhora que já trabalha lá na Casa das Palmeiras há muitos anos, passei ela durante um dia por semana, esses lençóis nós tiramos à parte e outras coisas mais sensíveis, e ela há um dia que passa só esse material mais suscetível de ficar vincado ou estragado quando vai para uma lavandaria industrial. Pronto, e é este o sistema que temos. Tenho colegas minhas que têm lavandarias internas, têm tudo internamente. Pronto, isso depois são opções. Claro que uma lavandaria interna pode dar mais problemas, porque são as máquinas, os custos de água, os custos de detergente, os custos de eletricidade. Pronto, tem que se pensar e ponderar bem. Quanto tempo é que nós demoramos a fazer uma limpeza de uma casa? Aproximadamente 3 horas. Isto, falando eu e a Mariana, que já estamos batidas neste sistema, a Telma já está a entrar no ritmo, mas claro que é preciso também a experiência, porque depois esquecemos de uma coisa, esquecemos de outra. Neste momento até temos um documento dentro do cestinho da limpeza para picarmos, para não nos esquecermos de nada, porque é tanta coisa que há sempre alguma coisa que falta, depois andamos a fazer quilómetros na quinta, ali não é preciso ginásio para ninguém, nós fazemos quilómetros. Tem que arranjar uma bicicleta, exato. Boa. Mas a média são 3 horas. 3 horas para limpar uma casa. Ok, muito bem. Possui piscina, qual a sua dimensão? Tem muito interesse para os turistas?
Sim? Sim, sem dúvida. A pergunta para o verão, para reservarem, é: tem piscina? Sim ou Sim. não? Ok. Ok. A piscina é grande, tem, sei lá, 20 metros por 20 por 6 ou 7. É uma piscina Uhum. biológica, não é uma piscina convencional. Se depois quiserem ver no nosso Instagram, conseguem ver vídeos de hóspedes a utilizarem a piscina biológica. Nos nossos highlights temos lá a piscina biológica e podem ver. Temos a piscina biológica e temos outras coisas. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais também. Mas a piscina biológica, como eu estava a dizer há bocado, os portugueses ainda estão um bocado reticentes, têm sempre um bocadinho medo, porque a piscina biológica é como se fosse um lago natural. Pronto. Tem uma tela, foi construída por uma bióloga e por um arquiteto, pela Biopiscinas. No inverno, estava aqui a ver uma mensagem, como é que cativamos os hóspedes, já lá vamos. Mas é uma piscina que eu percebo que se tiver alguém dentro da piscina, as pessoas vão, pelo menos os portugueses, não é? E como no verão temos sempre lá pessoas amigas que estão sempre dentro da piscina, os hóspedes acabam por perceber: não, isto é uma piscina para É usar. seguro. É seguro, não vamos ser comidos por um crocodilo. Exato. E pronto, e então usam e adoram, e tivemos lá uma pediatra, a Joana Martins, também está no Instagram. Ela esteve lá hospedada e depois até fez uma publicação e disse: estas são as melhores piscinas para as crianças. Não têm cloro, não têm nada, as crianças não entram em diarreias, não entram em eczemas, nem alergias, porque aqui não se passa nada, é uma piscina natural. Sim. Que apoio lhe tem dado o município de Mangualde? Agora vamos falar de instituições públicas e locais. É assim, nós temos lá a nossa divulgação no turismo de Mangualde, mas em termos de apoios diretos, não posso dizer que tenha havido apoios, deram-nos apoio em termos burocráticos de licenciamento, mas isso faz parte das câmaras, não Das é? competências dele. Das competências, exatamente. Também. Sentimos alguma falta, pronto, sentimos alguma É. falta. Sim, sentimos alguma falta de divulgação. Existe uma página do turismo de Mangualde para divulgação e sentimos falta de divulgação. A nível, às vezes, de propostas de divulgação da Quinta Pedagógica, há professores que me contactam daqui da região e dizem: nós nunca ouvimos falar da vossa Quinta Pedagógica e está aqui ao lado. Mas pronto. Como é que é possível? Sempre que eu posso, faço a identificação da Câmara Municipal de Mangualde, até para Sim. chamar a atenção daquilo que nós andamos a Olha, fazer. estamos vivos. Estamos aqui, também existimos, além dos outros que Claro. vocês continuam a divulgar. Mas é pena, mas é algo com que eu já lido bem, não me chateio com isso, acho que podiam fazer um trabalho melhor, até porque somos a única quinta pedagógica existente aqui, nos arredores, temos pessoas a vir do Porto, de Aveiro, de Coimbra, só para a quinta pedagógica, por isso estamos a trazer dinheiro para a região, não é? Uhum. E do turismo de Portugal? Tem sentido algum O apoio, turismo de alguma Portugal, sim, ligação? sim, sim, sem dúvida. Temos sempre apoio da parte do turismo do centro, neste caso é o turismo do centro, não Sim, é? claro. Sempre que precisamos fazer divulgações, sempre que temos dúvidas e colocamos, eles selecionam-nos muitas vezes para fazer webinars e dar webinars de sustentabilidade. Quando houve os webinars do Turismo de Portugal, fomos convidados para falar sobre a Casa das Palmeiras e sobre a sustentabilidade e tudo aquilo que trabalhamos aqui. Isso aí, sem Muito dúvida, bem. não tenho Ok, dúvidas. ótimo. O José Pereira questiona o que fez ou o que faz para encontrar turistas estrangeiros? Então, nós estamos no Booking, estamos na Expedia, estamos no VRBO, o Airbnb, ou seja, procuramos. A Expedia e o Booking são um dos maiores divulgadores. Por isso é que é importante fazerem esse trabalho. Custa no início, porque é carregar fotografias, descrições, os preços. Depois vocês, se tiverem um channel manager, todo o channel manager direciona os preços e as disponibilidades e as ocupações para esses canais. Vocês já não têm que fazer nada. Agora, fazendo sozinho é uma trabalheira desgraçada.
que foi como eu comecei, depois adquiri o Channel Manager e estou a trabalhar muito feliz e contente com este Channel Manager. Ok, muito bem. E põe algum número mínimo de noites? Sim, 2 noites. Muito bem. Dependendo da época. Época baixa, 2 noites, época alta, vamos às 3, 4 noites, pontes que tenha domingo para terça também serão as 3 noites, mas depois, claro, nós temos que ir gerindo. Uma noite não faço, é raro fazer, a não ser que seja, imagina, época alta, agosto, em que vou vender uma noite por 200 euros. Ok, vou vender uma noite porque tenho ali, entre duas reservas, uma Uma noite, noite porque disponível, senão não claro, ia vender, não é? claro. Agora, Sim. claro que me compensa vender e já vendemos dessa maneira. Agora, habitualmente, vamos gerindo os feriados, as épocas de férias dos miúdos, que é importante, Sim. e no mínimo 2 noites. Uhum. Muito bem. Já pensou em fazer tipo uma colónia de férias para os miúdos durante algum período? Portanto, em junho. Já pensei, mas nunca concretizei. Primeiro porque eu não tenho disponibilidade, nem paciência. Vou ser Ok. sincera, não tenho. E tanto é que neste momento nós só estamos a receber pré-escolar em termos de visitas de escolas, porque já tivemos experiências acima do pré-escolar e é muito complicado gerir. Os hóspedes estão a querer descansar com crianças aos berros e a correrem pela quinta Claro. desenfreadas, não é? Sim. Pronto, a colónia de férias nunca ficou posta de parte, até porque eu percebo que há essa confiança por parte dos hóspedes quando estão lá. Se acontecesse isso, uma colónia de férias, eles iam confiar na Casa das Palmeiras, mas teria que ter sempre alguém que fizesse essa gestão, porque sozinha nem eu nem as minhas colaboradoras estamos disponíveis para isso. Muito bem. Daniela Moraes questiona: qual a dimensão mais adequada para um quarto, tendo em conta o equilíbrio entre a dimensão que satisfaz o turista e o custo da construção? Seria à volta talvez dos 15 metros quadrados, 13 metros quadrados, 15 metros quadrados, até porque se nós, lá está, se queremos depois enverdar pela parte das famílias, ou camas extra que sejam necessárias colocar no quarto, nós temos que ter espaço. E neste momento nós temos a possibilidade de pôr em determinadas casas 2 berços num quarto, noutras não temos possibilidade de pôr nenhum berço no quarto, que é a casa mais pequena, e noutra temos possibilidade de pôr um berço e uma cama extra. Ou seja, é preciso salvaguardar esses extras. Sim. Qual é o número de quartos mínimos que se deve começar no total e por construção? Qual a estratégia que usa para ter os quartos ocupados durante a semana? Então, no mínimo deveriam ser 5 alojamentos, eu tenho 4, ok? Mas aconselharia os 5 alojamentos no mínimo. E eu estou a falar de casas, não é? Nem é quartos. Quartos têm um valor menor. Claro. Pronto. Mas quartos teria que ser mais Claro. quantidade. 5 casas. Em casas, no mínimo 5. Uhum. Mínimo 5, para não andarmos ali no limite da sustentabilidade económica, ok? Que é o que acaba por me acontecer e por isso é que eu também enverdei por outros serviços que me consigam também dar valor, não é? A questão das refeições que nós entregamos, os piqueniques, agora as massagens, que agora no inverno serão diferentes. E a outra parte da pergunta era? Qual a estratégia que usa para ter os quartos ocupados durante a semana? Olha, esta newsletter, por exemplo, estamos com a estratégia que é fique 3 noites e a terceira noite tem um desconto de 30%. Fique 4 noites e a quarta noite tem um desconto de 40%, por exemplo. Porque agora na época baixa nós temos que jogar com estes descontos. Pronto, é inevitável, mas é preferível. As casas estão cá, Claro. não é? Estão cá, por isso mais vale fazer isso e insistir com este tipo de promoções. Sim. Tem que ter estratégias adaptadas a caso também, no fundo, Sim, não é? depois também nós divulgamos, fazemos, pronto, agora os últimos 2 anos não, mas fazíamos muitos workshops ao fim de semana também, para trazer pessoas. Pronto, há sempre muitas ideias para diversificar.
Muito bem. Eu, Tomás, questiono, os seus turistas podem entrar nas 24 horas do dia? Qual o horário de saída? É assim, como são famílias, não entram 24 horas, não é? Mas nós só trabalhamos. Quantas vezes eu recebi hóspedes às 11 da noite, não é? Que vêm de Lisboa, saem do trabalho, só chegam às 11. Ou seja, se eu tiver que receber, além das 8 horas, recebo. E a minha colega também já arranjou estratégias para receber os hóspedes dessa maneira. A Mariana tirou fotografias a todos os locais e percurso, manda a sequência aos hóspedes e o hóspede consegue perfeitamente entrar na quinta, entrar no alojamento e ficar tudo bem. Mas sempre que possível, nós estamos presentes e recebemos. Mas lá está, como são famílias, normalmente chegam a horas decentes para estarem com os miúdos. Miúdos, claro. Isso ajuda também o vosso trabalho. Que parâmetros ao nível do conforto os seus clientes mais valorizam? Questiona o Hugo Almeida. A nível de conforto, o pequeno almoço, a disponibilidade do aquecimento, claro. Estou a falar dentro da casa, não é? Conforto dentro da casa. O pequeno almoço, o aquecimento, o bem-estar e o próprio conforto e envolvência que a casa tem e as vistas também. Temos duas casas que têm, uma delas é panorâmica, a Casa dos Aromas, e a Casa do Mocho tem uma vista também muito bonita. E isso também os envolve na natureza durante a estadia, o que lhes dá também um relaxamento adicional que não teriam da janela do prédio onde vivem, não é? Claro. Nas cidades. Muito bem. A Zélia questiona, no inverno, como cativa os hóspedes? Qual é o número médio de noites que as famílias reservam? Nós estamos com uma estadia média, eu há bocado estávamos a ver. Ora, deixem-me ver aqui só. Eu até posso partilhar novamente só para verem onde é que está essa informação e também já ficam a conhecer. Pronto. Aqui que nós conseguimos ver a estadia média, podemos pôr então desde o início do ano para termos uma noção. Ora, de janeiro até agora ao fim de setembro. Pronto, temos aqui uma estadia média de cerca de 3 noites, o que é muito bom. É ótimo. Temos o valor médio das estadias, também já podemos ver aqui, 152 euros. E o valor por pessoa, 72. Ou seja, a estadia média de 3 noites é um valor muito, muito interessante. E dá-nos uma estabilidade muito, muito confortável, sim. não é? Confortável para o vosso negócio. Muito bem. E último, como licenciou a parte animal como quinta pedagógica? Foi fácil? Questiona a Carla. Animal? Sim. Sim, as cabras estão registadas. Existe um gabinete do agricultor em Mangualde. Nós temos que ter as cabras registadas, porque o veterinário da Câmara depois vem tirar sangue, vem verificar, vem desparasitar, ou seja, tudo isso tem que estar registado. Os outros animais não carecem de registro, por isso a questão das galinhas, dos patos, dos porquinhos da Índia, dos coelhos, eles são vacinados também, nós vacinamos e levamos ao veterinário. Aliás, sexta-feira é dia do veterinário. Pronto, mas neste caso são as cabras, até porque depois, acima de 10 fêmeas, há um subsídio que se pode receber. Claro, muito bem. Joana, damos por terminada então esta sessão, este agromeeting, que foi brilhante, aprendemos imenso consigo, com a sua experiência. O que mais me cativou, no fundo, foi esta sua paixão, este legado que veio da família. Sim, eu acho que isso realmente é notório na sua forma de estar e da forma como geriu todo este negócio e claramente que transmitiu que uma experiência incrível. Sim. Talvez teve tais percalços e pedras no caminho, não é? Muitas. Conseguiu sempre contorná-las e Sangue, demonstrar suor e que lágrimas. é isso.
mas isto faz parte da vida Faz empresarial parte, e faz que de parte. repente, quer dizer, rapidamente percebeu que tinha que mudar aqui o target, a Sim, valorização, tinha que passar a faturar o dobro, sim, está muito exato. acima, o que é certo é que os resultados estão aí, tem uma Sim, taxa média muito acima da região, valor médio que os clientes pagam e sem pronto. dúvida. E está parabéns e obrigado É pela um sua prazer, sim, partilha. é um prazer. Temos gostado do que fazemos, acima de tudo, É, não, isso porque nota-se que você tem que se realmente é mostrar que de incrível e outra faz. maneira não era possível, não era mesmo possível. Uhum, Porque é muito duro. E respondendo ali ainda a uma pergunta de uma colega, como é que eu encontro a parte dos canalizadores, eletricistas, também foi um caminho, uns funcionavam, outros não. Neste momento já tenho uma carteira estável de pessoas que me respondem quando eu tenho claro, problemas, não é? possíveis. Que é Sim, importantíssimo, claro que sim. ah, porque no início era eu. Era eu Uhum, que resolvia quando não havia internet e tive que aprender, era uhum, eu que reparava as canalizações se deixava de haver água, era eu que tratava da parte elétrica se alguma coisa deixava de funcionar e aprendi muito, sem dúvida, com o YouTube, obrigada YouTube, também me ajudou obrigada por muito existir. a usar berbequins e furar paredes, porque isso tudo custava muito dinheiro e eu não o tinha, e Claro, tive que desenvolver estas capacidades todas que ganhei e que fazem agora parte da minha forma de estar, mas que neste momento consigo dizer não, isto vai ser aquele senhor, o Moreira que vai uhum, fazer, o senhor Fernando vai fazer, porque eu não tenho já tempo para isto e tenho que me dedicar a outras coisas. Pronto, e sim. as coisas funcionam assim. E esta toda a experiência, não é? É, E há anos que faz com que hoje em dia tenha um negócio completamente sustentável. E há outra questão, que é, rapidamente percebeu que criando uma estratégia coletiva, não é? De promoção coletiva dos parceiros, do território, sim. que isto realmente as coisas, então, lá está, a economia circular que funciona Tem e que que funcionar assim, porque nós não estamos sozinhos e temos que é, trabalhar com toda a gente, porque se as outras pessoas deixam de trabalhar, nós deixamos de ter experiências para recomendar aos claro, nossos hóspedes, não sim, é? sim, Por isso, todos queremos é que toda a gente esteja bem e que esteja a trabalhar bem e que esteja a ganhar dinheiro, que é para continuarmos claro. aqui na região e não irmos embora, não é? Sim, de forma a promover as tais experiências que marcarão para a vida dos seus hóspedes, não é? Exatamente, Parabéns, então, exatamente. Gero Joana. Boa noite a Obrigada, todos, fiquem bem, até a próxima obrigada, quarta-feira. Deus, boa noite. obrigada. Deus, Uma Deus, boa noite a todos. Deus, com licença.